Graças a Deus, Deus abençoe a todos os irmãos que hoje estão aqui para acompanhar esta mensagem e Deus abençoe também a todos que nos seguem através do nosso canal. E nesta mensagem nós vamos falar sobre os pecados que tornaram-se um hábito em nossas vidas. Existem pessoas que têm um pecado habitual, um pecado que ele comete quase sempre, só para não dizer todos os dias, tá bom? Então, nesta mensagem, eu quero ensinar para você 3 maneiras de como você pode vencer o teu pecado habitual, tá bom? Isto é muito importante porque são muitas pessoas, filhos de Deus, crentes, que se confrontam com o pecado todos os dias, quase sempre. Eles são escravizados por esse pecado. É preciso que você tenha força suficiente para você vencer este pecado. Porque é exatamente esse pecado que você já se acomodou nela, que você pratica quase sempre, é o pecado que vai lhe fazer falhar o céu, tá bom? Então, se você está me acompanhando através do meu canal, é uma bênção falar com você. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos e também deixe o seu like para que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá bom? Então eu já começo para falar para vocês aqui a primeira maneira de como você pode vencer o teu pecado habitual. Olha, a primeira maneira de você superar, meu amado, os teus pecados habituais ou aqueles pecados constantes, a primeira maneira é você reconhecer a transformação que efetivamente ocorreu dentro do crente, tá bom? Você precisa reconhecer a transformação que Cristo Jesus ela fez na sua vida. E olha que Paulo fala, Romanos capítulo 6, versículo 11. Paulo diz o seguinte: assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz considerai-vos mortos para o pecado, ele quer que nos lembremos de que ao virmos a Cristo, o poder do pecado foi quebrado em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele usa essa metáfora da escravidão como uma ilustração. Então, outrora, nós fomos escravos do pecado, mas agora somos escravos da justiça de Deus, tá bom? Então você precisa entender que na cruz o poder do pecado foi quebrado e ao nos tornarmos cristãos, somos libertos do domínio do pecado sobre nós. Portanto, quando um cristão peca, não é mais por causa da necessidade da sua natureza, mas porque ele se submeteu voluntariamente ao domínio do pecado. O que eu quero dizer aqui? Quer dizer, quando um cristão peca, quando você peca sempre o mesmo pecado, isto não é porque a tua natureza pede que você cometa isso, porque nós temos a natureza pecaminosa. Mas você peca sempre o mesmo pecado porque
você se submeteu voluntariamente ao domínio do pecado. Então, a primeira maneira, se você quiser vencer o teu pecado habitual, você precisa reconhecer a transformação que Jesus fez na sua vida. E eu digo sempre uma coisa: a gente cria sempre o hábito de cometer sempre o mesmo pecado. Isso acontece quando a gente para de acreditar que deixar aquele pecado nos fará melhor do que continuar a cometer este pecado, tá bom? Então, este é a primeira maneira de você vencer o teu pecado habitual. Você precisa reconhecer, tá bom? A transformação que Jesus fez na sua vida, tá bom, irmãos? E a segunda maneira, irmãos, para você vencer o teu pecado habitual é reconhecer a nossa incapacidade de superar este pecado habitual e a nossa necessidade de confiar no poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Você precisa primeiro ser humilde e reconhecer que, dependendo da tua força, você não vai conseguir vencer este pecado. Então, nós vamos voltar no livro de Romanos, capítulo 7. Vem comigo no versículo 18. Olha o que Paulo fala. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza, que é pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Escuta aí, Paulo diz que ele tem um desejo de fazer aquilo que é bom, mas ele não consegue. Quer dizer, Paulo, ele mostra a sua incapacidade de vencer o pecado habitual. E você precisa reconhecer que sozinho você não vai conseguir. E aí o que acontece? O que acontece neste caso? Você precisa saber que a luta do cristão contra o pecado é aquele em que a nossa habilidade não combina com o nosso desejo, tá bom? E é por isso que precisamos do poder do Espírito Santo. E mais tarde o apóstolo Paulo, ele ainda diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, preste atenção, entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha aí, Paulo fala que o Espírito que habita em nós. Então, se você reconhecer que você é incapaz de vencer o seu pecado, aí você busca auxílio no Espírito Santo que habita em nós. O Espírito que fala para você quando você comete aquele pecado. O Espírito que bota tristeza no seu coração. É o Espírito Santo de Deus falando com você, tá bom? Então, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele opera a santificação no povo de Deus. Então, você precisa reconhecer que você não tem força suficiente para vencer o pecado. E aí você torna-se dependente da palavra de Deus e você fica sob o domínio do Espírito Santo. Porque é a palavra de Deus
e o Espírito Santo que te vão ajudar a vencer este pecado habitual. E é difícil isso acontecer porque você não busca a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia, mas quase não medita a sua Bíblia. Você tem a sua Bíblia no celular, mas você nunca lê a palavra de Deus. E olha o que o salmista fala em Salmos 119. Ele diz que guardei as suas palavras dentro do meu coração para não pecar contra você. Então, quando você reconhece a sua incapacidade para vencer a pornografia, que quase você sempre é vítima deste pecado, para vencer a mentira, para vencer, por exemplo, o adultério, para vencer a ganância. Quando você reconhece essa incapacidade, aí você dá lugar ao Espírito Santo. Você pede ajuda ao Espírito Santo e você busca a meditação da palavra de Deus, porque é a palavra que vai lhe oferecer munições suficientes para você vencer o teu pecado habitual. Então, o pecado habitual, irmãos, ela é superado, ou a gente supera este pecado, quando nos submetemos a Deus e recusamos as tentações da carne. Então, para você vencer o teu pecado habitual, você precisa se submeter à palavra de Deus. Ser um crente que vive ou que obedece à palavra de Deus, que medita a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus. Tá bom? Quantas pessoas estão aqui ainda meditam a palavra de Deus? Quantas pessoas que estão aqui ainda nas suas orações, pedem a ajuda do Espírito Santo? Porque eu tenho dito uma coisa, irmãos. O Espírito Santo na vida de muitos crentes é apenas um carro estacionado. Tá bom? E o Espírito Santo não pode ser um carro estacionado. O Espírito Santo na vida de um crente não pode ser um carro que vem e fica estacionado aí, parece que está num parque. O Espírito Santo deve ser um carro em movimento em nossas vidas, não pode ficar parado. Existem pessoas que têm o Espírito Santo, mas o Espírito não trabalha dentro deles. Eles têm o Espírito Santo. Por isso que quando esta pessoa peca, ele fica triste. A consciência vai pesando, a culpa vai corroendo a sua vida. Isso porque ele tem Espírito Santo. Mas por que ele pecou? Porque o Espírito não trabalha. O Espírito não trabalha não porque o Espírito é incapaz de trabalhar, mas porque esta pessoa não deixa o Espírito trabalhar, porque não pede ajuda ao Espírito Santo. E tem-se dito aquele ditado que o bebê que não chora não mama. Então, se você não procurar ajuda do Espírito Santo, ele também não vai lhe ajudar, tá bom? Então, a primeira ou a segunda, nem estamos a falar já da segunda. A segunda maneira de vencer o teu pecado habitual: viva na meditação da palavra de Deus e clama o batismo do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Que Deus realmente abençoe a todos que estão aqui ouvindo essa mensagem, tá bom? E agora vem comigo na terceira e última maneira de como você pode vencer o teu pecado habitual. São apenas 3 maneiras. E talvez existem muitas outras maneiras de você vencer o teu pecado habitual, mas são apenas 3 que nós estamos aprendendo no dia de hoje. E a terceira maneira de superar o teu pecado habitual, você precisa mudar os hábitos que facilitam você cometer este pecado.
temos que adotar a atitude de José. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar para cometer o pecado, José ele fugiu rapidamente daquele lugar e deixou consigo o seu manto. E vocês conhecem a história, Gênesis capítulo 39. Então, o que isso significa? Simplesmente devemos fazer todos os esforços para fugir das coisas que nos tentam ao pecado. Deixa eu explicar aqui. Talvez o teu pecado habitual, que mais você comete todos os dias, ou talvez quase sempre, por exemplo, seja a pornografia. Você já identificou que a pornografia é o teu pecado habitual, o pecado que você mima tanto, que você gosta. Mas você agora precisa identificar como você chega até ao encontro deste pecado. Eu quero acreditar que é através da internet, através do teu telefone, do teu celular, através do teu tablet, através do teu computador. Então você já definiu o que te conduz ao encontro deste pecado. E aí você deve fixar então a sua atenção neste veículo que te leva até este pecado. E você precisa ficar sem a internet durante o tempo. Você precisa se abster do teu telefone durante o tempo. Você precisa se abster do teu tablet, do teu computador durante o tempo. E talvez você diz que e os meus contatos e as ligações, porque o mundo está cada vez mais dependente da internet. E talvez você diz que, mas eu não vou conseguir ficar sem o meu telefone, eu não vou conseguir ficar sem os meus contatos. Então, eu te convido a fazer uma comparação. Compare a tua salvação e os seus contatos. Qual é mais importante? E se você achar que o teu telefone é mais importante, então continue com o teu telefone. E você vai caindo sempre no mesmo pecado e você vai falhar o céu. E você vai para o inferno. Tá bom? Então você já identificou que você comete sempre o mesmo pecado quando está na companhia dos seus amigos? Então fique longe deles. Fique longe dos seus amigos, tá bom? E olha o que Jesus diz. Se uma parte de seus corpos, tanto os seus olhos como as suas mãos, te fazem tropeçar, arranca-os e joga-os para fora. Jesus fala que mais vale você ir para o céu com apenas um dos seus olhos do que com 2 olhos você ir ao inferno. Isso quer dizer, mais vale você ficar sem a internet e você herdar o reino dos céus. Mais vale você ficar sem os teus amigos e você herdar o reino dos céus quando você não cometer mais o mesmo pecado, do que você ficar com essas coisas e aí você perder a tua salvação. Então, quando Jesus fala isso, significa que remover de nossas vidas todas as coisas que nos tentam ao mesmo pecado. Mesmo quando nós gostamos dessas coisas, você gosta tanto do seu telefone, você gosta tanto dos seus amigos, você gosta tanto daquela coisa, mas se é o veículo, o meio que te conduz no pecado, aí você precisa ficar longe daquela coisa, tá bom? Então, a terceira maneira de você vencer o teu pecado habitual, você precisa se focalizar naquelas coisas que te conduzem ao encontro deste pecado. E nós temos que mudar os hábitos que nos levam a cometer sempre o mesmo pecado, tá bom? E
de jeito de conclusão, eu digo que precisamos mergulhar na verdade do Evangelho. O Evangelho não é apenas o meio pelo qual somos salvos, mas também é o meio pelo qual somos santificados. O Evangelho não só conduz à salvação, mas ela bota em nós a santificação. Tá bom? Então, se pensarmos que somos salvos pela graça, mas santificados por nossos próprios esforços, aí nós caímos no erro. Porque a santificação é tanto uma obra de Deus quanto a justificação. E a promessa que temos das Escrituras de Deus é que aquele que começou o bom trabalho em nós, o completará no último dia, tá bom? Então, você precisa lutar contra o seu pecado habitual. Não fique acomodado neste pecado. Quantos filhos de Deus, eles já estão acomodados? Crente que ele sabe que a fornicação é o meu pecado. Ele está acomodado, pronto, e vai seguindo a sua vida cristã, cometendo a fornicação. Alguns é a mentira, vai buscando a Deus usando a mentira. Alguns é a fofoca, por exemplo. Muitos filhos de Deus se acomodaram em um determinado pecado que aparece todos os dias. E talvez você diz que este pecado é insignificante. É um pecado pequeno que não faz mal nenhum. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Que este pecado que você considera pequeno é o pecado que vai lhe conduzir para o inferno. Então, lute contra este pecado. Lute para você não viver acomodado no seu pecado habitual, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesta sala para acompanhar esta mensagem. E a todos que receberam essa mensagem através do meu canal, Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Se gostou desta mensagem, eu lhe peço que compartilhe a mensagem com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? E deixe o seu like pela glória de Deus. Amém.